Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas e no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar a física na sua redação e com um convidado muito especial. E aí pessoal, então, aqui Sukita do canal Física com Sukita. Hoje a gente vai misturar um pouquinho dos conceitos da física e vocês vão ver como eles podem ser aplicados na redação. Será que dá mesmo? Calma, não vai ser a física do jeito que muita gente está acostumado, só decorando fórmula e equações, não. Aqui vai ser um pouquinho diferente, então fica aí ligado e vamos embora. Por causa da pandemia, infelizmente, a gente não vai poder estar juntos presencialmente, mas garanto a vocês que mesmo assim, mesmo nesse formato, o vídeo vai estar muito bom. E aí, tá curioso de como utilizar a física para argumentar na redação? Então se ajeita aí que a gente vai começar com a primeira lei de Newton, ela vai ser nosso primeiro repertório. E é isso, Kita, o que é que fala a primeira lei? E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar já começa com uma das leis de Newton, ou melhor, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E o que é que ela fala? Vem aqui, ó. A lei da inércia diz que todo corpo em equilíbrio vai permanecer em equilíbrio a não ser que uma força resultante haja sobre esse corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um corpinho apoiado no chão, aqui ele tem quem? Uma força normal agindo sobre ele e uma força peso. Aqui ele está em equilíbrio, o peso é igual a normal, então ele está em equilíbrio e um dos casos de equilíbrio que ele está aqui é em repouso. E aqui nesse caso, ele vai continuar em repouso, porque não há nenhuma força resultante agindo sobre ele. Veja que a normal aqui é igual ao peso, nenhuma delas sai vencedora. Então, esse corpo aqui vai continuar em repouso permanente, vai continuar em equilíbrio, a não ser que uma terceira força, uma outra força que não é anulável, até porque ela vai agir como resultante, comece a agir sobre esse corpo. Então, se essa força, uma terceira força, começa a agir, a resultante vai ser ela, então ela vai tirar esse corpo da inércia, vai tirar esse corpo do repouso. Então, aqui sim, quando uma força externa começa a agir sobre o corpo que estava em repouso, ela começa a se movimentar, ela começa a acelerar. Então, essa é a primeira lei de Newton. Se um corpo vai continuar em repouso, se nenhuma força começar a agir sobre ele. Uma força resultante começou a agir, ela começa a acelerar. Esse repertório é o que eu mais utilizava nas redações, principalmente na conclusão. Porque se você parar para pensar direitinho, os problemas existem porque algum setor que deveria fiscalizá-lo está em repouso, está em uma situação inerte. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo em repouso tende a permanecer nesse estado a menos que uma força resultante atue sobre ele. Portanto, faça necessária adesão de medidas para movimentar a situação inerte da doação de órgãos e tecidos no Brasil, ou a situação inerte do desmatamento no século XXI, ou a situação inerte do sistema carcerário brasileiro, ou a situação inerte do processo adotivo no Brasil, enfim. Serve para praticamente todos os temas. Basta fazer uma ou outra adequação para manter a coerência, mas é certeiro, quase todo tema na conclusão dá para utilizar. E não é só a primeira lei de Newton que você pode utilizar nas redações, viu? Tenho certeza que você já ouviu falar no princípio da ação e reação, famigerada terceira lei de Newton. E mais uma vez, Newton está aqui com a gente. Agora vamos tratar da terceira lei dele. Então, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Vem aqui, ó. A lei da ação e reação vai nos dizer o quê? Para cada ação existirá uma reação. Mas em qual sentido? Qual é o sentido da física? Quando a gente trata de forças. Então, imagine aqui que eu bati o meu cotovelo na parede. Quando eu bato o meu cotovelo na parede, a parede faz uma força normal no meu braço. E aí o que é que Newton enuncia? Se a parede fez uma força no meu braço, eu vou fazer uma reação. A parede fez uma ação, então o meu braço vai devolver na parede uma reação. Porque para cada ação existe uma força de reação. E essa força de reação vai ser a força que eu vou fazer na parede. Essa força, segundo a terceira lei de Newton, ela tem que ser de mesma natureza, ou seja, do mesmo tipo, ter o mesmo módulo
e sentidos opostos. Veja que elas atuam em corpos diferentes. Então, se essa força aqui foi de 50 newtons, eu vou devolver na parede uma força de 50 newtons. Entenderam? Então, essa foi a lei de Newton referente à ação e reação. Esse repertório é em disparado o conceito físico que eu mais vejo em redações. E não poderia ser diferente, né? Já que para cada ação existe uma reação não só na física, mas também nas relações humanas. Conforme a terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação correspondente. Esse enunciado não fica restrito às ciências da natureza, uma vez que pode ser contextualizado com a questão da depressão na adolescência, que tem como uma das maiores consequências o suicídio. Novamente, é um repertório que serve para praticamente todos os temas, desde que seu argumento relacione uma causa e uma consequência, certo? Bem tranquilo. Mas saindo agora um pouquinho da dinâmica, vamos para outra área da física, vamos para a física nuclear. Você sabe como é que funciona uma usina nuclear? Qual reação ocorre dentro dela? Eita, agora a gente saiu da mecânica e a gente entra numa parte muito importante, mas bem lá subatômica mesmo, que é a parte da fissão nuclear. Essa é uma parte muito importante para o mundo, no desenvolvimento tecnológico, na produção energética, mas como isso funciona? A fissão nuclear nada mais é que, vou pegar o exemplo aqui do urânio. Assim que eu bombardeio o urânio com um nêutron, eu consigo fazer com que ele seja desintegrado, ou seja, o núcleo dele seja desintegrado, formando átomos com massas menores. E dessa reação que eu usei um nêutron para bombardear o urânio, eu acabo gerando 3 nêutrons. E aí, esses 3 nêutrons, cada um deles, vai colidir com outro urânio e vai formar mais outros 2 elementos de massa menor e acabar formando mais 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão acabar atacando outros urânios, e assim a gente vê que forma uma reação em cadeia. Então, de um só nêutron que eu usei para bombardear um urânio, eu acabei gerando 3, que depois vou acabar gerando 9, que depois vou acabar gerando 27, e assim sucessivamente. Deu para entender? Mas agora quem está com dúvida sou eu. Como é que a gente vai usar isso na redação? Assim como o Sukita falou, a fissão nuclear é um evento exponencial, ou seja, de um núcleo desintegrado vai para 3, que vai para 9, que vai para 27 e assim sucessivamente. O mesmo ocorre, por exemplo, na propagação de informações. E esse assunto da propagação de informações pode ser abordado em diversos temas de redação, como, por exemplo, o vazamento de conteúdos íntimos, a segurança de informações sigilosas na internet, ou a propagação de notícias falsas nas redes sociais, que é justamente sobre o que eu escrevi aqui nesse texto. A fissão nuclear, reação que ocorre em usinas nucleares na bomba atômica, é um evento que se dá em cadeia e de modo exponencial, liberando milhões de joules de energia em poucos segundos. De maneira análoga, a disseminação de informações falsas também acontece de forma extremamente veloz e possui um alto poder destrutivo. Será que eu estou vendo algo ali? Não, deve ser alguma coisa, deve ser uma miragem. Vocês já devem ter visto em alguns desenhos e alguns filmes o fenômeno da miragem. Mas calma, não é nenhum tipo de bruxaria não, é tudo física. Veja aqui, ó. Lá no deserto, geralmente em ambientes áridos, o solo fica bem quente devido à presença dos raios solares. Então, o solo esquenta demais, o solo fica quente e acaba aquecendo o ar que está bem pertinho dele. Então, o ar aqui perto do solo fica bem quente, então fica bem menos denso, enquanto que o ar mais aqui acima, ele fica um pouco mais denso. Ah, mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso interfere? Os raios de luz vão sentir essa diferença de densidade, de modo que, quando um raio de luz sai daqui, ele vai acabar sofrendo sucessivas refrações, porque ele vai entender que, como essas camadas de ar estão com temperaturas diferentes, logo com densidades diferentes, ele vai sentir o índice de refração diferente. Então, ele vai acabar refratando várias vezes, de modo que vai chegar um momento que chega no ângulo limite.
E nesse ângulo limite ele vai parar de sofrer refração e ele sofre reflexão total. Então a luz será refletida totalmente. E o que é que a gente, se a gente tiver aqui, ó, vai ver? A gente vai ver o prolongamento do eixo, o prolongamento do raio de luz que vai formar essa imagem. Então essa imagem será virtual, ó. A gente vai formar essa imagem aqui do cacto de uma forma virtual. E aí a gente vai pensar o quê? Pera aí, se eu estou vendo ali como se fosse um espelho, é porque ali deve ter água. Por isso esse fenômeno do engano, da miragem, que a gente acha que tem água no deserto, porque nosso cérebro interpretou aquela reflexão com a presença de água. Entenderam? Mas como a gente pode relacionar isso com o texto? Não só na perspectiva física, é comum deixar-se ser levado por imagens aparentes. Também em vários aspectos da vida, nós somos enganados pelos nossos sentidos e acabamos acreditando em imagens que não são reais. Sendo assim, esse repertório pode ser encaixado, contextualizado com temas que envolvam alienação ou também ocultação de informações, como, por exemplo, na questão do trabalho escravo no século XXI. Em dias muito quentes ou muito frios, devido à reflexão total da luz, é comum a ocorrência de fenômenos ópticos como miragens, que geram diferentes tipos de imagens ilusórias. Analogicamente, muitos brasileiros contemporâneos não percebem que estão em condições de trabalho escravo, uma vez que recebem salários e não há punições físicas. Contudo, esses benefícios são apenas consequências do espelhismo e escondem as péssimas condições do emprego, as demasiadas horas de serviço e a insuficiente recompensa salarial. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo, mas antes de adentrar ao último repertório, venho pedir que vocês se inscrevam no meu canal e no canal do Sukita para não perder nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo. Mas vamos deixar de enrolação, né? E diga aí, Sukita, qual é o nosso último conceito físico que vamos utilizar na redação? E o último conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje é o da entropia. Esse conceito é um pouco abstrato e não é muito trabalhado em sala. Mas o que é que ele quer dizer? A entropia vai medir o grau de ordem e desordem do universo, da matéria, da organização das coisas. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem específico aqui para a gente entender essa segunda lei da termodinâmica que trata justamente da entropia, do grau de organização e desorganização das coisas. Quando eu tenho um potinho aqui cheio de gás, então aqui estão as moléculas de gás bem confinadas dentro desse pote. Se eu quebro esse pote aqui, quebrei, e o gás começa a sair, qual vai ser a tendência dele? Ficar todo mundo juntinho, em um pedacinho, todo mundo organizado, ou todo mundo sair por aí desorganizado? Aê, vou embora! Todo mundo desorganizado. Então, a tendência do gás é se expandir, é ficar justamente desorganizado de uma forma espontânea. Então, a gente vê que as coisas, o universo, tendem à desordem. E é esse o conhecimento que a gente pode relacionar aqui da entropia. Então, como a gente pode juntar isso ao texto? Esse é o conceito da física que particularmente eu mais gosto e mais acho interessante. E ele é super aplicável na redação. Porque assim, vamos pensar, se algo é visto como um problema, é porque de certa forma ele está tendendo para o caos, está tendendo para a desordem. Logo, isso acaba sendo um conceito, um repertório que é um trunfo, você pode utilizar em praticamente todos os temas. Todos os temas são um problema e todos os temas tendem para o caos. De acordo com o conceito de entropia, associado à segunda lei da termodinâmica, todo sistema tende ao caos. Esse pensamento não é apenas visível na perspectiva física, uma vez que a desordem também está presente no trânsito das metrópoles brasileiras, causando, dentre outros problemas, a falta de mobilidade urbana. Vemos aqui essa questão do caos sendo associada à imobilidade urbana, né? A falta de mobilidade urbana no Brasil. Mas, como eu falei, praticamente todo tema você pode utilizar. Então, gente, esse foi o nosso vídeo ensinando como utilizar física na redação. Muito obrigado, Sukita, pelo convite. Seja muito bem-vindo ao canal. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, assistiram até o final. Lembre-se de curtir e comentar aqui embaixo o que achou desses conceitos, quais desses conceitos você vai começar a utilizar na redação.
E também compartilhe esse vídeo para aquele amigo de exatas que não manda bem na redação, vai que ele tem um norte agora que tem esses conceitos físicos, ele consiga aplicar na redação. Ou também para aquele amigo de humanas que não entende nada de física e vai que com a explicação de Sukita ele começa a entender, ele passa a entender física, né? E claro, né? Se inscreva no meu canal e no canal de Sukita para não perder nenhum conteúdo novo. E não deixe de assistir os outros vídeos e playlists que nós temos aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!